Olá, vem comigo, vamos hoje resolver mais 3 questões de regra de 3 simples. E essas questões vão para o 7º ano da Escola Egídio Fabris. E hoje eu estou chamando a minha querida aluna Clara. Clara, é tua vez, hein? Vamos lá então. A questão 3 diz o seguinte: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de canas de açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de canas de açúcar. Vejam bem, primeiro passo, eu preciso identificar quem são minhas grandezas. O que a questão está se referindo? Ela está se referindo em quilograma, a quantidade de cana, e litro, a quantidade que essa cana vai produzir de caldo para depois se transformar em álcool. Então, ela diz assim, ó, que com 6.000 quilos de cana, eu consigo produzir 500 litros de álcool. 500 litros de álcool. Beleza, agora vem a pergunta: com 15.000 quilos, quantos litros eu consigo produzir? Beleza? Vamos lá. Vamos identificar se ela é direta ou inversamente proporcional. Vejam bem, a pergunta é, a gente faz uma pergunta para a questão. Questão: se eu tiver mais cana, eu produzo mais caldo ou menos caldo? Quanto mais cana, mais litragem. Então ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. E fica aí 6.000x, 6.000x é igual a 75 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vejam bem, esse 6.000 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado do sinal de igual com a sua operação inversa. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então x é igual a 7.500.000, 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 6.000. Agora eu vou usar o teorema do açougueiro. Sabe qual é? É o corta, 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 corta. E eu fico com 7.500 dividido por 6. Fazendo essa divisão, eu vou chegar em impressionantes 1.250 litros de álcool. Beleza, minha gente? Voltando, olha só. Voltando para a gente corrigir a questão de número 4 das questões de regra de 3 simples do 7º ano da Escola Egídio Fabris. E hoje, novamente, lembrando que eu estou chamando a minha querida aluna Clara. Tá, Clarinha? Vamos lá, vamos juntos. Olha, a questão 4 diz assim, Clara, ó. Uma equipe de 5 professores gastam 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levam 30 professores para corrigir essas mesmas provas? Primeiro passo da regra de 13, a gente precisa identificar quem são as grandezas. O que são grandezas? Grandezas são os assuntos, a questão que ela quer saber, do que está se relacionando. Nesta questão, as grandezas são professores e dias. Vejam bem, se 5 professores gastam 12 dias para corrigir essas provas, e a pergunta é, considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir estas mesmas provas? Gente, veja bem, vamos identificar agora se ela é direta ou inversamente proporcional. Eu coloco a flechinha para me orientar, mas se você que está me assistindo conseguir identificar se ela é direta ou inversamente sem o uso da flecha, ok. Mas vamos lá, eu coloco a flechinha aqui para me orientar. Vejam bem, se 5 professores gastam 12 dias, se eu aumentar o número de professores para corrigir essas mesmas provas, eu vou diminuir o tempo ou vou aumentar o tempo? Então veja bem, quanto mais professor, menos tempo. Então ela é inversamente proporcional. E se ela for inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Porque se ela for direta, a gente multiplica cruzado.
Se ela é inversa, a gente multiplica em número. Veja bem, 30 vezes x, 30x. Igual a 5 vezes 12, 60. X é igual a 60. O 30 ele está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado do sinal de igual com a sua operação inverso. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar x igual a 60 dividido por 30. Agora, novamente, eu vou usar o teorema do açougueiro. Claro que aqui são números fáceis de a gente ver, né? Mas na questão anterior, quando eram os números muito grandes, isso facilita a nossa vida. Olha só, se eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu uso o teorema do açougueiro. Corta, corta. Aí eu fico com 6 dividido por 3, que fica muito mais fácil. Então, x é igual a 6 dividido por 3, 2. Então, levarão esses 30 professores 2 dias para corrigir essas mesmas provas, ok? Voltando agora para a questão 5, para o 7º ano da Escola Egídio Fábrias e para minha querida aluna Clara. Clara, então, a questão 5 diz assim: uma liga de latão é formada por 65% de cobre e o restante de zinco. Que quantidade de cobre tem a peça de latão de 20 quilos? Vejam bem, agora a gente vai utilizar uma estratégia um pouquinho diferente. Mas primeiro vamos identificar as grandezas. Neste caso, do que a questão está se referindo? Ela está se referindo em quilogramas e porcentagem, porque ele quer saber quanto que representa 65% de 20 quilos. Vejam bem, 20 quilos representa o 100% da peça, ok? 100%. E eu quero saber quanto que representa 65%. Olha só, segundo passo é a gente identificar se ela é direta ou inversamente proporcional. Vejam bem, se eu tenho uma peça de 20 quilos, se eu aumento o meu percentual dessa peça, eu também aumento o tamanho dela. Então ela é diretamente proporcional. Beleza? Olha aqui, diretamente proporcional. Vejam bem, se ela é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. E eu vou ficar com 100 vezes x, 100x. Igual a 20 vezes 65. Eu vou ficar com 1.300. Ok? O 100 ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então x é igual a 1.300 dividido por 100. Vejam bem, eu tenho zeros em cima e zeros embaixo. Para facilitar a minha vida, eu vou usar o teorema do açougueiro lá do mercado, meu amigo lá que faz a carne para mim, o teorema do açougueiro. Corta, 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 corta. Eu fico 13 dividido por 1, facilitou a minha vida. Então x é igual a 13. Então essa peça de cobre é 13 kg. Ok? Então olha só, esse vídeo para o 7º ano, correção de regra de 3, simples, é para nossa querida Clara. Clara, agora é contigo. Até mais!